Tudo bem com vocês? Tudo e com você. Tranquilo. Voltar umas páginas aqui no livro só para eu poder falar um negócio aqui com vocês rapidinho. Vocês receberam o recado sobre a aula do quinto horário hoje? Recebemos. Então tá. Peço desculpas para vocês, mas a minha médica mudou, porque a minha médica também estava grávida. Olha só, que coincidência. E aí ela ganhou a neném dela e tá de licença. Então trocou a médica. Consequentemente, os horários de atendimento também mudaram. E aí a médica marcou para mim, né, tanto que eu até conversei com a Fabiola quando ela mandou o recado para vocês. Estava marcado para meio-dia meu pré-natal hoje. E ontem elas me mandaram mensagem adiantando para 11h30. Então eu não consigo dar o último horário para vocês, tá? Aí eu vou deixar um exercício aqui para vocês fazerem remoto, tá? E se vocês quiserem utilizar a aula também para fazer o trabalho, porque vocês têm um trabalho para fazer, né? Para apresentar semana que vem. Então eu vou dar duas opções aí para vocês. E vou deixar lá no Clipe Escola marcado, tá? Vocês têm a opção de fazer o exercício que eu vou deixar ou adiantar o trabalho que vocês têm para apresentar semana que vem, tá bom? Tranquilo, professor. Então tá bom. Bom dia, Isabela. Antes de eu começar mesmo a aula em si, tá? Vou falar em Tales. 5. Final da aula eu falo de novo. Bom, o que eu queria falar para vocês aqui, né? Voltando um pouquinho aqui na matéria onde a gente estava, que no livro nós passamos, né, por esse textinho aqui, ó, que fala um pouco da Marie Curie. Professora, Oi, em falar nisso, tem um filme na Netflix sobre ela, você viu? exatamente isso que eu ia falar com vocês agora, nesse momento, certo? Por isso que eu voltei aqui para poder mostrar a Marie Curie. O filme estreou na Netflix essa semana, chama Radioactive, né? Mostra um pouco da vida da Marie Curie, desde quando ela estudou, desde quando ela casou e descobriu os elementos radioativos e participou da guerra, né? Foi ela responsável por criar o aparelho de raio-x, colocar numa ambulânciazinha para levar a campo para salvar os soldados, né? Então, assim, ela é a filha dela, né? O filme é muito bacana, é uma biografia muito legal da Marie Curie. Romance, né? Claro, bem romantizado, mas bem interessante de se ver. Então fica para vocês aí a dica de final do feriado amanhã, né? Quem quiser aproveitar para assistir é uma boa pedida, tá bom? Ô Isabela, você tá me perguntando aqui, né? Então, peraí, deixa eu explicar. O que acontece? Acontece o seguinte, para as nossas propriedades periódicas, né? Eu dei uma olhada lá, teve alguns alunos que fez um resuminho sobre as propriedades periódicas, teve outros que não, que só citou, né? O que são essas propriedades periódicas, né? São propriedades dos elementos químicos que vão se repetir, que vão ter uma periodicidade ao longo da tabela periódica. Não é à toa que a tabela se chama periódica, né? Existem algumas propriedades que elas têm um padrão de repetição. Então, esse padrão, ele é visivelmente visto, ele é visivelmente observado na tabela periódica. A gente consegue perceber esse padrão
ao longo da tabela. Igual eu falei com vocês quando a gente começou a estudar. A tabela ela é uma fonte de informação super rica. A gente só precisa de aprender a utilizar essas informações, porque ela é muito rica. Ela tem muita informação para fornecer para a gente, né? E essas propriedades periódicas faz parte dessas informações. Então, são propriedades que elas vão se modificando ao longo da tabela, mas elas mostram sempre um padrão. Sempre um padrão, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, que está mostrando o número de elétrons de valência em função do número atômico. Então, olha só, eu tenho essa subida, essa escalada, aí eu abaixo tenho outra escalada. Então, é um padrão que eu vejo de escaladas de número de elétrons de valência em função do número atômico. Outra coisa aqui também que dá pra gente ver, ó, é a evolução da massa atômica junto com o número atômico. Então, também consigo ver isso, né? A gente tem essa quebra aqui, né? Tá vendo, ó? Que tá aqui em cima. Aqui tá falando que a propriedade de massa atômica ela é aperiódica. Porque à medida que o número atômico cresce, a massa também aumenta, mas não tem um padrão, né? Não tem uma tendência a ser observada. Ela aumenta aleatoriamente. Por isso, propriedade aperiódica. Para seguir, a gente precisa de entender o que é uma carga nuclear efetiva. O que é essa carga nuclear efetiva? É a força de interação que existe entre o núcleo e um elétron qualquer, dependendo da distância que existe entre o núcleo e esse elétron, né? Geralmente, quando a gente está estudando essas propriedades periódicas, esse elétron é o que está lá no último período da tabela. No último período. Nossa, peraí, falei errado. Esse elétron é o que está no último nível de energia do átomo. É o mais distante possível, né? Então, a força de interação aumenta com o aumento da carga nuclear, que é o número de prótons no núcleo, e diminui à medida que o elétron se afasta do núcleo. Então, veja bem o que está dizendo aqui, né? Eu tenho uma interação entre o núcleo, que é positivo, e os elétrons que estão girando ao redor dele na eletrosfera. Faz sentido, porque senão o elétron ele não seria atraído pelo núcleo, então eu não teria esses elétrons girando ao redor da eletrosfera. Então eles têm que ter um tipo de interação. Essa interação é a atração. Então, o elétron é atraído pelo núcleo, por isso fica girando ali ao redor do núcleo, tá? Mesma coisa assim, né? Fazendo uma comparação aí do sistema solar. Os planetas giram ao redor do Sol, porque o Sol tem uma massa muito grande e acaba atraindo os planetas para próximo de si. Então, essa é a ideia mais ou menos do elétron e do núcleo. Só que acontece o seguinte: pensa que quanto maior a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, mais forte vai ser a atração por esse elétron que está aqui. É um elétron só. Então, toda vez que eu aumento a quantidade de prótons no núcleo, essa atração aumenta. Se a atração aumenta e eu tenho um elétron girando aqui numa órbita, esse elétron vai ser mais atraído, então ele vai ficar um pouco mais próximo do núcleo. Se eu diminuo a quantidade de prótons do núcleo, essa atração diminui, então o elétron se afasta um pouquinho mais, certo? Outro motivo também de essa atração ser maior ou menor é a distância desse elétron pelo núcleo. Quanto mais longe ele estiver, menor a atração que ele tem pelo núcleo. Quanto mais próximo, maior a atração. Deu para entender o que está dizendo ali? Deu. Isso é o que a gente chama de carga nuclear efetiva. A atração que um elétron efetivamente sente pelo núcleo é o que a gente chama de carga nuclear efetiva, tá? Os elétrons internos, eles envolvem o núcleo blindado. Peraí, deixa eu ler do início, né? Elétrons em camadas mais internas também interferem na carga nuclear sentida pelos elétrons mais externos.
Os elétrons mais internos envolvem o núcleo, blindando os elétrons mais externos da atração dos prótons. Então, quanto mais distante o elétron tiver, menor a atração dele pelo próton, tá? Dessa forma, para elementos de um mesmo período, lembra que elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas de energia. A carga nuclear efetiva sentida pelos elétrons mais externos aumenta da esquerda para a direita, certo? Devido ao aumento do número de prótons que existem nos elementos. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Deixa eu abrir uma tabela periódica aqui, peraí. Tá dando para ver a tabela aí? Tá, professora. Então, por exemplo, peguei aqui o quarto período. Esse quarto período é grande, ó. Vai do número atômico 19 ao 36. Todos os elementos do quarto período têm 4 níveis de energia, certo? À medida que eu saio aqui do potássio e vou caminhando em direção ao criptônio, eu aumento o número de prótons no núcleo, de 19 até chegar a 36. Mas todos eles têm o mesmo número de níveis de energia, de camadas de energia. À medida que eu aumento o número atômico, a carga nuclear efetiva aumenta. Ou seja, a atração do núcleo pelo último elétron, lá do último nível de energia, ela vai aumentando ao longo do meu período. Quando eu chego aqui no criptônio, o último elétron ele vai estar mais próximo do núcleo do que do potássio, porque o potássio tem uma menor carga nuclear do que o criptônio. Conseguiram entender? Sim. Espero que sim, né? Como que isso influencia, então, nas propriedades? A primeira propriedade é o raio atômico. Raio atômico é a distância do núcleo até o último elétron da eletrosfera. Como que eu calculo o raio atômico? Eu pego uma substância simples, que é aquela substância constituída por átomos de um mesmo elemento químico, meço a distância entre os núcleos e divido por 2. Aí eu vou saber qual que é o tamanho do raio atômico. Alguém ia falar? Como que esse raio ele varia ao longo de um período e ao longo de uma família? Voltando para a tabela. Família são as colunas, né? São as linhas verticais. À medida que eu vou descendo na tabela periódica, eu vou aumentando o número de camadas de energia. Então, voltamos ao exemplo da cebola, né? O exemplo da cebola é o exemplo do modelo de Bohr. O que quer dizer esse modelo? Cada camadinha daquela que a gente tem de cebola é uma camada de energia. À medida que eu vou arrancando uma camada daquela, a cebola vai diminuindo, certo? Então, tirei a primeira camada de cebola, que é a casca dela, é fininha. Beleza, descartei. A próxima camada já é mais grossa. Se eu tiro essa camada, a cebola diminui. Se eu tiro a próxima, a cebola diminui mais um pouquinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, à medida que eu estou aumentando o período, né? Estou saindo do primeiro período, passando para o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e, sétimo, eu estou aumentando o número de camadas de energia. À medida que eu aumento o número de camadas de energia, eu aumento o tamanho da distância entre o núcleo e o último elétron. Então, o raio aumenta, certo? Então, em uma família, que são as linhas verticais,
as colunas da tabela periódica, o raio vai aumentar de cima para baixo, porque eu estou aumentando a quantidade de camadas de energia. Ok? Agora, quando eu falo de um mesmo período, né? Então, vamos pegar aqui de novo o quarto período, que vai do potássio ao criptônio. No mesmo período, isso quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas de energia. Então, o que vai prevalecer para eu identificar quem tem maior ou menor raio é a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva do criptônio é maior do que a do potássio. Logo, no criptônio, a atração do núcleo pelos elétrons, pelos últimos elétrons, é mais forte. Isso sofre uma contração da última camada e ele fica mais próximo do núcleo. Então, num período, quanto maior for o número atômico, maior é a carga nuclear efetiva e menor é o raio atômico, porque eu tenho uma atração mais forte do núcleo pelo último elétron na eletrosfera. Então, quer dizer que o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, isso faz com que o frâncio seja um dos elementos com maior raio, é o elemento de maior raio da tabela periódica. Entendido? Entendido. Ok. Bom. Abra livro. Então, a tendência é essa aqui, ó. Tá vendo? Aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda, sendo que esse elemento aqui é o elemento maior da tabela, que é o frâncio, tá? Raio de cátions. Bom, o que é o raio dos cátions, né? Aqui agora eu não tenho elemento neutro mais. Aqui eu tenho cátions formados. Se eu estou comparando o raio deles, olha só. O raio do lítio mais 1 e o raio do lítio neutro. O raio do lítio neutro é maior do que o raio do lítio mais 1. O raio do berílio neutro é maior do que o do berílio 2+. O raio do boro neutro é maior do que o raio do boro 3+. Olha o padrão que está acontecendo aqui, ó. Aqui a carga é mais 1, aqui a carga é mais 2 e aqui a carga é mais 3. O que quer dizer essa carga mesmo? Quer dizer que tem prótons a mais. Aí ele perdeu elétrons. Perdeu elétrons, certo? Então pensa que o lítio, ele tem um elétron na última camada de energia. Se ele perdesse um elétron, ele perde essa última camada. Então quer dizer que o tamanho do cátion vai diminuir em relação ao elemento neutro. Tem uma camada a menos, certo? Outra coisa também que vocês podem pensar. Eu tenho um núcleo, no caso do lítio, vamos ver aqui o número atômico do lítio. Lítio tem número atômico igual a 3. Então, são 3 prótons atraindo 3 elétrons. Se eu diminuo a quantidade de elétrons, se eu tenho só 2 elétrons, a força de atração de 3 prótons com 2 elétrons é mais forte. Então, isso faz com que o tamanho do raio diminua, certo? No caso do berílio, é uma carga 2+, ou seja, perdeu 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a menos. Então, é normal que a gente espere que o raio dele diminua um pouco mais do que o do lítio, porque ele perdeu 2 elétrons. No caso do berílio, o número atômico dele é igual a 4. Se ele perde 2 elétrons, então ele tinha 4 prótons atraindo 4 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ter 4 prótons atraindo só mais 2 elétrons, porque ele tinha 4, perdeu 2. Então, é uma quantidade maior de carga positiva atraindo uma quantidade menor de carga negativa. Logo, a atração é mais forte, raio diminui. Mesma coisa para o boro. Boro está aqui, ó. Tem 5 prótons, 5 elétrons. Quando ele tem 5 prótons, 5 elétrons, ele é desse tamanho aqui.
Se ele dos 5 elétrons, se ele perde 3, ele vai ter só 2 prótons. Desculpa, 2 elétrons. Então, ele vai ter 5 prótons atraindo só 2 elétrons. Ou seja, a atração é muito mais forte do que no lítio. No lítio mais 1. Então, o raio diminui mais ainda, certo? Se eu estiver comparando ânions, ânion é o contrário. Ânion está ganhando elétron, não está perdendo elétron, né? Logo, o raio do ânion sempre é maior do que o raio do átomo neutro, de origem dele. Então, aqui está o exemplo do oxigênio. Oxigênio neutro e oxigênio 2+. Aí nós vamos pensar ao contrário do cátion. O oxigênio, ó, tá aqui na tabela, tem número atômico igual a 8. Então, quer dizer que ele tem 8 prótons, atraindo 8 elétrons. Se eu aumento a quantidade de elétrons para 10, eu vou ter mais elétrons do que prótons. A força de atração não é a mesma. A força de atração fica mais fraca. Isso faz com que o raio aumente, porque ele não consegue atrair com muita força aqueles elétrons novos que chegaram. Então, o raio aumenta. A mesma coisa para o flúor, a mesma coisa para o enxofre. Quanto maior o número de elétrons em relação ao número de prótons, mais fraca é a atração. Então, o raio tende a aumentar, tá? Por último, são as espécies isoeletrônicas, ou seja, são aquelas espécies que contêm o mesmo número de elétrons, tá? Sódio mais 1, neônio e flúor menos 1. Eu vou olhar mais uma vez a carga nuclear efetiva. Olha só, sódio tem 11 prótons no núcleo, atraindo 10 elétrons, que ele é um sódio mais 1. Neônio tem 10 prótons no núcleo, atraindo 10 elétrons. E flúor tem 9 prótons no núcleo, atraindo 10 elétrons. Todos eles têm 10 elétrons, mas o sódio tem mais prótons no núcleo, então ele atrai com mais força, diminui o raio. O flúor tem menos próton no núcleo, então ele atrai com menos força, consequentemente tem um raio maior. E o neônio está ali no meio dos dois. Deu para entender, gente, como que funciona aqui? Deu. Então tá. Então, primeiro exercício aí para vocês, página 57, número 7. Para poder fazer no próximo horário que eu não estarei aqui, tá? Página 58, 8, 9, 10. Anotaram? Então, esses exercícios vocês vão fazer no quinto horário. Página 57, número 7. Página 58, 8, 9, 10. Próxima propriedade periódica é potencial de ionização ou energia de ionização. O que é isso aqui? É a energia necessária para eu arrancar o último elétron do átomo. Então, por exemplo, estou formando sódio mais 1. Sódio mais 1 tem um elétron na última camada de energia dele. Eu vou lá e vou fornecer energia para esse elétron até ele sair fora do átomo. Então, lembra lá atrás, quando a gente estava estudando os fenômenos luminosos, que a gente viu fluorescência e fosforescência? O elétron recebia uma quantidade de energia, subia o nível, não conseguia ficar lá no nível e voltava para o nível original e emitia a luz que ele tinha em acesso, energia que ele tinha acesso na forma de luz, certo? Aqui o que acontece? Acontece que aqui quem está recebendo a energia já é o elétron da última camada. Esse elétron não tem para onde ir quando ele recebe energia, então ele é ejetado para fora do átomo. A quantidade de energia suficiente para fazer esse elétron ser ejetado para fora do átomo, nós chamamos de energia de ionização.
À medida que eu vou arrancando mais elétrons, então tirei o primeiro. O primeiro estava a essa distância aqui do núcleo. O segundo está numa distância menor. Quer dizer que a atração desse elétron pelo núcleo é mais forte. Então, eu vou gastar mais energia para arrancar um segundo elétron. Então, o segundo potencial de ionização é mais alto do que o primeiro. O terceiro potencial de ionização vai ser mais alto do que o segundo e do que o primeiro. Porque quanto mais próximo tiver do núcleo, maior a atração, maior a quantidade de energia que eu tenho que fornecer. Tá? Bom, entre elementos de uma mesma família, famílias são as colunas da tabela, né? Quanto maior a quantidade de camadas de energia, mais longe o elétron está do núcleo. Então, mais fácil eu arrancar. O potencial de ionização vai ser mais baixo. Então, olha só. Para o sódio está aqui, ó, no terceiro período. Primeira coluna, terceiro período. Então, está na mesma família do potássio. Para o sódio, a energia de ionização é 496. Para o potássio, já é 419. Diminui, porque o potássio tem uma camada de energia a mais. Logo, o elétron está mais longe do núcleo. É mais fácil eu conseguir retirar. Então, numa mesma família, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Quanto mais próximo o elétron tiver do núcleo, maior a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para retirar ele. Então, tem uma relação com o raio, né? Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Porque quanto maior o raio, mais distante o elétron está do núcleo. Consequentemente, mais fácil arrancar ele do átomo, certo? No mesmo período, vai funcionar da mesma coisa. Se eu aumento o raio, a energia de ionização diminui. Se eu diminuo o raio, a energia de ionização aumenta. Então, é o contrário. Se a gente olhar aqui em cima, ó, o raio, ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. O potencial de ionização é o contrário. Ele aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tanto que, ó, a seta vermelha está ao contrário também, tá? Ao longo de um mesmo período, o raio diminui à medida que o número atômico aumenta. Isso faz com que eu tenho que fornecer mais energia para poder retirar o elétron da última camada, tá bom? Mais exercícios. Páginas 61, 11, 12 e 13. Vou deixar a afinidade eletrônica para a gente poder falar na próxima aula, tá? Então, anotem aí o exercício que eu vou fazer chamada. Aliás, deixa eu olhar aqui primeiro quem tá, que aí eu tiro um print aqui da tela e faço a chamada depois. Anotem aí os exercícios que vocês vão fazer no próximo horário como atividade remota. Página 57, número 7. Página 58, 8, 9 e 10. Página 61, 11, 12 e 13. Notaram? Anotei. Aí, vocês também façam
os exercícios propostos da página 68. Que é do 1 ao 5. Vou deixar anotado no Clipe Escola para vocês. Ok? Ok. Então, beijos para vocês. Até semana que vem. Semana que vem nós temos trabalho para apresentar, né? Não se esqueçam disso. Quem quiser usar o horário também, o próximo horário para poder adiantar o trabalho, fique à vontade, tá? Beleza, professora. Beleza. Beleza. Tá bom, Beijo. professora. Tchau. Boa Tá. consulta, viu? Igual Tchau. você. Obrigada. Beijo, pessoal. Até mais.